Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais um problema de raciocínio lógico que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar aí a aumentar o seu repertório, tá, para o teste que você tem para realizar. Eu não sei qual é esse teste, de qual plataforma, qual prazo que você possui, mas se você quiser já acelerar os seus estudos, tá? Se você não quer estudar o que não vai cair no seu teste, me manda uma mensagem aqui, link na descrição ou no comentário fixado, tá bom? Para você entender como que eu consigo te ajudar. Treinamento online, mentoria particular, enfim, eu tenho algumas opções para você, tá bem? Vamos resolver aqui essa questão? Dá um pause e cronometra, vê em quanto tempo você conseguiria resolver essa questão, se é que você vai chegar lá na resposta correta, tá bom? Então vamos entender aqui. Milton coordena a equipe de analistas formada por Sérgio, Elisa, Lúcia e Valdo, beleza? Para a reunião do fim da tarde de sexta-feira, cada uma dessas 5 pessoas chegou num horário diferente. Então, o que a gente sabe aqui, né? A gente sabe que Milton não foi o último a chegar e que Sérgio não foi o primeiro. E, além disso, quando a Lúcia chegou, o Sérgio e a Elisa já estavam, mas o Milton não tinha chegado. Então, a gente tem essas informações. Aí, a gente vai precisar considerar mais algumas, tá? 3 afirmações aqui. E repara só, ele quer saber dessas 3 quais são as verdadeiras. Quais são as verdadeiras, baseado no que ele me passou antes, tá bom? Vitor, como é que eu resolvo esse tipo de questão que nada mais é do que uma questão que envolve aqui ordenação de pessoas, né, em uma fila, em ordem de chegada, quem chegou primeiro, quem chegou por último. Então eu vou explicar aqui para você como que Vitor, como que eu faria essa questão se eu tivesse no seu lugar na hora do teste, tá bem? Lembrando, você vai precisar de papel, um caderno, um bloco de notas, que seja, caneta, você vai precisar anotar. Não dá para resolver isso tudo aqui de cabeça? Eu não recomendo, tá? Mesmo que o seu raciocínio seja bem apurado e sua memória seja muito boa, a gente está falando aqui de 5 pessoas, um monte de informação. Para você fazer tudo de cabeça, vai correr risco de errar, tá? Então, eu já coloco no meu pedaço de papel, eu já escrevo lá, olha, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, e eu vou preenchendo conforme as informações. Claro que a gente vai precisar raciocinar um pouco, não é só ler e preencher, tá? A gente vai precisar conectar algumas ideias, tá ok? Vamos entender aqui. A gente sabe que o Milton não foi o último e o Sérgio não foi o primeiro. Mas só saber disso, eu não consigo aqui botar onde o Milton está, nem onde o Sérgio está, tá? Mas a segunda informação, linkada com a primeira, nos ajuda a concluir uma primeira coisa. Então preste atenção, quando a Lúcia chegou, o Sérgio e a Elisa já estavam. E o Milton não. Vitor, eu posso afirmar, então, que se o Sérgio e a Elisa já estavam, a Lúcia foi a terceira a chegar, não foi? Não, eu não posso afirmar isso ainda, porque ele não fala nada sobre o Valdo aqui. Necessariamente a Elisa vai chegar no mínimo em terceiro. Ela vai ser no mínimo a terceira, porque tem 2 pessoas na frente dela, que chegaram antes dela, tá? Mas a Elisa pode ser a terceira ou pode ser a quarta. Porque ela não pode ser a última, porque o Milton chegou depois dela, tá? Então ela não poderia ser a última. Então a Lúcia vai ser a terceira ou a quarta. Mas preste atenção. Se ela fosse a quarta, necessariamente o Milton seria o quinto, porque ele seria a única pessoa a chegar depois dela, considerando essa hipótese, beleza? Mas lembra que lá no início, antes dessa afirmação, ele diz que o Milton não foi o último a chegar. Se eu sei que o Milton não foi o último a chegar e 2 pessoas chegaram na frente da Elisa, da Lúcia, então necessariamente a Lúcia foi a terceira a chegar, tá? Necessariamente a Lúcia foi a terceira a chegar. Ela não pode ter sido a quarta, porque se ela tivesse sido a quarta, o Milton teria chegado depois dela e só sobraria o quinto lugar.
Só que o Milton não pode ter sido o último a chegar, tá bom? Maravilha. A Lúcia foi a terceira a chegar. O Sérgio e a Elisa, a gente conclui que são os dois que chegaram na frente dela, ou seja, já estavam lá, tá? Na reunião. Só que o Sérgio não foi o primeiro. Se o Sérgio não foi o primeiro, opa! Se o Sérgio... Aqui, né, a gente já poderia concluir que o Sérgio seria o segundo e necessariamente a Elisa a primeira, mas eu coloquei aqui, né, baseado no raciocínio da Lúcia, já que o Milton chegou depois dela e ele não pode ser o último, o Milton é o quarto, ok? Continuando, o Sérgio e a Elisa estão na frente da Lúcia, o Sérgio não pode ser o primeiro, então ele vai ser o segundo, restando o primeiro lugar para a Elisa e o último para o Valto. Claro que eu estou aqui explicando muito passo a passo para você. Na hora do teste, você precisa ser rápida no gatilho. Você não pode perder tempo, tá? Uma questão como essa, você vai ter 90 segundos, eu diria 1 minuto e meio no máximo para resolver. Tá? Para você ler tudo, estruturar e resolver. Então você não pode dar sopa, tá bom? Você não pode ficar olhando para a parede do seu quarto ou do lugar que você estiver fazendo o teste aí, da sala do seu trabalho, olhando, caramba, quem chegou... Você tem que ser rápido, tá? Maravilha. Agora fica muito fácil, né, gente? Fica muito fácil, porque eu tendo a ordem certinha, eu vou analisar cada uma das afirmações. Vou pegar minha caneta aqui e vou concluir o seguinte. Número 1, o Sérgio foi o segundo a chegar? Foi. Isso daqui tá certo. O Valdo chegou antes do Milton? Não. O Valdo foi o último a chegar. A Lúcia foi a quarta pessoa a chegar? Não. Ela foi a terceira pessoa a chegar. Logo, somente a primeira afirmação está correta. Gabarito letra A. Você acertou essa questão? Deixa o like, deixa aqui nos seus comentários falando, Vitor, gostei da questão, acertei. Para mim foi tranquilo. Você não tem mais uma difícil, não? Para eu treinar questões mais difíceis? Se você quiser fazer parte do planejamento dos próximos vídeos aqui, você pode virar membro aqui do canal, tá? Por um valor bem simbólico, tem um botão aqui para virar membro. Menos de R$10 por mês, você consegue a partir de agora contribuir junto com outras pessoas, tá? Na sugestão de temas de vídeo. Dessa forma, você além de estar participando aqui junto comigo da criação do conteúdo, você ajuda o meu trabalho, tá bem? Agora, se você não está muito preocupado com isso e quer simplesmente passar num teste, ou alguns testes, porque você está inserido ou inserida em diversos processos seletivos, clica no link aqui na descrição e me manda uma mensagem para entender como é que eu consigo te ajudar. Qual tipo de treinamento eu tenho, né, online e valores de aula particular também. Lembrando, para a gente fechar, que eu não dou assessoria. Tem gente que pergunta, Vitor, você faz o teste junto comigo? Não, né, gente? Não. Eticamente, isso não é legal, né? Fazer o teste junto com você é praticamente eu fazer o teste por você, né? Então, não, eu não dou assessoria e também não faço teste para ninguém, já adiantando, beleza? Agora, se você está disposto a estudar, não estou dizendo se matar de estudar ou estudar por um longo período, não. Estou falando aí de preparação de dias, tá? De alguns dias, não tem mistério. Eu vou te dar o caminho das pedras, você vai estudar, você vai tirar dúvidas comigo, tá? As aulas são bem esclarecedoras, eu vou te dar o caminho das pedras para você não correr risco. Vitor, posso fazer o teste só estudando aqui pelo YouTube? Pode. É a preparação ideal? Não, mas é melhor que nada. É melhor que nada. Então, a grande maioria nem conhece meu trabalho, nem sabe por onde estudar, faz o teste sem se preparar. Aqui já é o primeiro passo. Agora, se você não quer correr risco, quer se preparar adequadamente, não quer perder tempo, quer acelerar, eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Gostou dessa questão? Questão interessante, né? Conectar aqui as ideias. Esse conceito ele é necessário em alguns problemas que podem aparecer na sua avaliação. Deixe seu like, compartilhe com quem você conhece, né, que esteja procurando emprego e que vai encarar um teste como esse. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço.